A imobiliária recebeu um aviso do município com a singela cobrança de R$380 mil simplesmente porque o sócio, em vez de aumentar o capital da empresa com dinheiro, resolveu aumentar com imóveis. A grande celeuma entre contribuinte e fisco se fundou justamente em saber se essa transferência do sócio para a empresa ensejava a obrigação de pagar o ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Lembrando que o ITBI é o imposto que incide na venda desse tipo de bem, e venda é um tipo de transferência. De qualquer forma, mesmo tendo recebido a cobrança, o contribuinte não se deu por vencido e foi até o judiciário para discutir esse caso. E vejam só, mesmo apesar das baixas chances de ganho, o contribuinte está vencendo o processo. A cobrança está afastada e eu vou te explicar o porquê. Então vamos aprofundar. Para você que está chegando agora, meu nome é Lunisa, sou advogada tributarista e contadora, trabalho diretamente com direito tributário e, como se não bastasse, sou professora e faço doutorado também em direito tributário, o que significa que também nas horas vagas eu lido com isso. Se tributação, direito tributário, economia tributária, planejamento tributário, atualizações sobre o tema são assuntos que te interessam, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu tenho certeza que as informações compartilhadas no canal podem ser utilizadas por você. Eu, como sempre, agradeço muitíssimo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira, eu vou falar sobre o que aconteceu. Na sequência, falarei sobre os entendimentos desfavoráveis que ainda hoje predominam e entendem pela tributação, nesse caso, e por fim, esclarecer como o contribuinte conseguiu afastar essa cobrança. Relembro que todas as informações tratadas nesse vídeo são públicas e podem ser encontradas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como também foram objeto de reportagem do jornal Valor Econômico. Vejam, nesse caso em questão, o sócio transferiu 8 imóveis de sua propriedade para uma imobiliária. O capital social da empresa com essa operação aumentou em 2,5 milhões, que era o valor dos imóveis. Diante dessas operações e transferências de imóveis do sócio pessoa física para a imobiliária pessoa jurídica, o município de Porto Alegre instaurou vários processos administrativos para analisar essa transferência e, no final das contas, entendeu que sobre essas operações incidia o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis. E vejam, realmente o ITBI, ele incide sobre a transmissão de bens móveis, porém, existe uma imunidade constitucional que afasta essa cobrança no caso da integralização, do aumento do capital social de pessoas jurídicas. Apenas a título de breve esclarecimento, imunidade é o nome da desoneração tributária em nível constitucional. Traduzindo, é quando a própria Constituição diz que não há tributação sobre determinado objeto ou pessoa. Mas aí vocês vão me perguntar, Lunisa, se a própria Constituição está dizendo que não incide o imposto sobre a transmissão de bens móveis na integralização, no aumento do capital social, por que o município fez essa cobrança? Porque existe uma exceção no mesmo dispositivo que trata da imunidade. Vejam então o que diz o dispositivo. O imposto previsto no inciso 2º, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Para a gente entender melhor, vamos dividir esse trecho. A primeira parte dele fala que não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. É precisamente o caso aqui tratado. A segunda parte fala que também não incide o imposto sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. E a terceira parte, uma exceção da exceção. Fala que, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação e arrendamento mercantil, não serão submetidos à imunidade tributária. Então percebam,
Quem é que compra e vende, aluga e arrenda imóveis imobiliários? Então, o entendimento majoritário é que quando se trata de operação societária ou aumento de capital de uma imobiliária, incide o imposto. E essa foi a razão pela qual o município de Porto Alegre realizou a cobrança ao contribuinte, que se trata de uma imobiliária. Não me diga! Porém, eu preciso que você preste bastante atenção nisso. Nós defendemos a posição de que a parte final desse artigo constitucional se refere apenas e tão somente à transferência de bens imóveis relacionados com fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Ou seja, a integralização do capital social de uma imobiliária, a transferência dos bens do sócio para uma empresa imobiliária é imune e não se sujeita à incidência do ITBI. Voltando-nos novamente para o dispositivo, o que é que a gente tem? Temos que, nesse caso, é uma oração explicativa, porque aparece entre vírgulas, que faz referência ao segundo grupo abarcado pela imunidade, as transferências que decorrem por meio de alterações societárias. Logo, se estamos falando aqui de uma simples integralização do capital, não incide o ITBI. Foi assim que se manifestou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o próprio Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do tema 796, que tangenciou essa questão, afirmando exatamente o que eu estou falando. A imunidade do imposto no aumento do capital social de pessoas jurídicas não se sujeita a nenhuma condição. Ela existe e pronto. E se essa imunidade existe, a pessoa jurídica ela não vai pagar o tributo, seja imobiliária ou não. Eles estão deixando a gente sonhar! Foram, portanto, esses os argumentos e mediante essa análise que o contribuinte no judiciário afastou a cobrança de imposto sobre a transferência de bens imóveis exigida pelo município de Porto Alegre. Como vocês podem ver, o contribuinte ele saiu vitorioso, ainda que o entendimento majoritário das pessoas que estudam o tema e das pessoas que julgam o tema sejam contrários a ele. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Importante lembrar que ainda cabe recurso contra a decisão, mas que, acreditando que uma interpretação séria será feita do dispositivo, o contribuinte se consagrará como o vencedor desse caso. Finalizo o vídeo por aqui, espero sinceramente que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais e utilizem esses argumentos a favor do contribuinte. Peço para aqueles que ainda não curtiram, que curtam e compartilhem para que ele alcance o maior número possível de pessoas e principalmente contribuintes. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau.